mais velocidade pra conectar, mais agilidade para trabalhar. Em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, Newnet liga o mundo a você. Inovação, agilidade, velocidade é muito mais. Em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, Newnet liga o mundo a você. Newnet. Localizada em um espaço nobre e acolhedor, a Clínica de Olhos Kotak reúne equipamentos de última geração e médicos altamente capacitados para atender todas as patologias no ramo de oftalmologia, disponibilizando os exames de compimetria computadorizada, retinografia digital, ceratometria computadorizada, teste do olho reflexo vermelho, curva tensional diária, tonometria de sopro computadorizada, gonioscopia, testes de sobrecarga hídrica, mapeamento de retina, topografia de córnea, paquimetria ultrassônica, OCT de mácula e papilas, refrotamento computadorizada, ultrassonografia ocular. Realizamos os seguintes procedimentos e cirurgias: de catarata, pterígio, trabeculectomia, calásio, fotocoagulação a laser, injeções antiogênicas, iridotomia, capsulotomia. Clínica de Olhos Kotak, Avenida Orlando Oliveira Pires, Jacobina, Bahia. Telefone 74 3621 3634. Tropical Motos, uma empresa do Grupo Brandão que tem mais de 100 anos de história na Bahia. O Grupo Tropical Motos foi fundado em 1982 e atualmente é composto por 14 lojas na região centro-norte do estado da Bahia. Em 2020, foi considerada pela Honda uma das 25 melhores concessionárias do Brasil. São décadas realizando sonhos, com qualidade, profissionalismo e ética. Moto só Honda e Honda só na Tropical Motos. Nos shoppings RCM 1 e 2 do Calçadão de Jacobina, você encontra serviços e produtos diversos, celulares e acessórios, relojoeiros, jogos, drogaria, calçados de luxo, armarinhos, sorveteria, clínica odontológica, academia de ginástica, perfumarias, loja de óculos, loja infanto-juvenil, lojas do segmento evangélico, moda feminina, moda banho, sol e praia, sex shop, informática, financeira, lojas de cosméticos e maquiagem, entre outros. O legal é que você pode usufruir de todos esses segmentos e mais produtos exclusivos do RCM sem sair de casa. Siga-nos nas redes sociais, @RCM Shop, ou entre em contato pelo WhatsApp 71 981 58 58 88. Shopping RCM, mais um sonho realizado de Senhor Reini. Segundo o pensamento de Aristóteles, o homem é um ser político por natureza, tendo em sua essência a necessidade de viver em sociedade, onde cada cidadão é responsável pela sua cidade, estado e país. Está no ar, agora, na TV Jacobina, o podcast que traz até você o entendimento sociopolítico, com jeito e cara de Sertão Brasil. Cumprimentando a todos que nos acompanham através da TV Jacobina no programa Sertão Brasil. Esse programa que tem o tom e o cheiro de Sertão Brasil. Em mais uma quinta-feira nobre, com visita ilustre, convidado ilustre, convidada ilustre. Para um grande bate-papo, a gente tem aqui a satisfação de estar num ambiente muito descontraído, muito leve, muito espontâneo e forrado com coisas bem básicas, bem prosaicas. A rapadura, que também está conosco, é a cara do nosso Nordeste, o mandacaru. Então aqui a gente põe um pouco dessa realidade que nos compreende para estar mais à vontade e falar de assuntos recorrentes do nosso dia a dia. Não tem nada aqui de descobrir a roda nem a pólvora, tudo que nos diz respeito na nossa vida, no nosso dia a dia.
além de estarmos referenciando histórias de vida, histórias bem contadas, histórias que não foram pesquisadas na internet, histórias que foram produzidas ao longo da caminhada da vida, onde nos condiciona, eu digo nós como um todo, nos condiciona a ter esse respaldo para dizer do que viu, do que fez, do que entendeu, do que absorveu de vida, para passar, além de passar para as futuras gerações, também poder dizer com propriedade, fazendo interpretação do cenário, que nossa vida é justamente isso, olhando um pouco pelo retrovisor e mais para o para-brisa, né? Passado e futuro, fazendo um espelhamento, mas com a capacidade, a humildade, inclusive, de admitir todo esse conteúdo com bastante sobriedade, para dizer da realidade de vida que vivemos, que viemos, onde estamos e que com qual perspectiva a gente enxerga desse amaranhado evoluído e ao mesmo tempo confuso do mundo em que nos encontramos, onde essas variáveis muitas vezes se furtam aos nossos olhos, nosso entendimento, e a gente busca justamente uma das essências do programa é justamente buscar depoimentos, falas, entendimentos de pessoas que caminharam pela vida e deixaram suas marcas, suas pegadas na areia, né, nesse caminho. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui, já agradecendo por ela ter aceito o nosso convite, de vir aqui bater esse papo, como eu disse a ela e tenho dito, né, que aqui nós estamos, eu digo, na varanda de sua casa. Hoje nós temos aqui a nossa querida por Jacobina, querida pela sua família, por todos que a conhecem. Agora há pouco falávamos dos momentos da Feira Livre, onde ela vive o dia a dia e vai para a feira comprar fruta e encontra todos e todos a conhecem. E ali é onde também é um grande shopping de conhecimento, de vivência, de troca de experiência, ao mesmo tempo que está assumindo compromisso ali e construindo o seu dia a dia, está também trocando experiência, revivendo, descontraindo, tudo aquilo. Então, são pequenos trechos da vida da gente que fazem parte, os momentos formais, os momentos informais. Aqui eu quero que, já deixando claro para ela, que esse é o momento, um dos mais informais. O programa feito ao vivo é justamente assim, esse bate-papo legal, agradável, franco, honesto, direto. E aqui nós temos conosco, em mais essa cadeira, né, a doutora Nídia. A gente chama a doutora Nídia pelo respeito, mas nós temos a liberdade de tratá-la, até por isso ser concedido por ela, de Nídia, né, pela nossa convivência. Doutora Nídia Cristina Oliveira Mesquita Vitória, um nome grande, forte. Cristiane, mais uma vez, a gente aqui corrigindo. Nídia Cristiane Oliveira Mesquita Vitória, ela é advogada formada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em processo civil pela IBPEX, ex-diretora da 20ª Ciretran, de 91 a 2007, ou seja, 16 anos, não é uma ou duas semanas. Ex-assessora jurídica do município de Caldeirão Grande, de 2007 a 2008, e também de 2013 a 16, né? Seguindo aqui nesse nosso boletim, ela foi também assessora jurídica do município de Jacobina, de 2009 a 2012, e também, né, assessora jurídica fiscal e de tributos do município de Jacobina, de 2017 a 2020. Nós estamos aqui falando de uma realidade construída à frente de um órgão de trânsito, também componente e à frente também de órgão jurídico, onde até hoje ela exerce sim a sua profissão de advogada. E a gente tem a satisfação aqui de começar perguntando, a gente brincou nesse todo ali, você vai perguntar quem sou eu? Eu digo, vou. Primeiro, lhe cumprimentar, dando boa noite, seja bem-vinda
aos nossos estúdios, aos microfones do Sertão Brasil, perguntando essa pergunta, parece simples, mas ela não é tão simples quando a gente fala de nós mesmos, né? Quem é Nídia Mesquita? Boa noite, Manuel Braz. Boa noite a todos os ouvintes desse programa, Sertão Brasil. Boa noite a Clodoaldo, nosso encarregado ali. Técnico, né? Técnico. E boa noite a todos os ouvintes. Quem é Nídia? Nídia Cristiane Oliveira Mesquita, nome de batismo. Acrescentei o Victória depois do casamento. Então, Nídia Cristiane Oliveira Mesquita Vitória. Eu sou um eterno aprendiz da vida. Olha, né? Que forte isso. E, assim, sou filha de Otávio Luiz Mesquita, Oclenídia Souza Oliveira Mesquita, professora Oclenídia, que muito trabalhou nessa terra de Jacobina como professora e que educou muitos alunos ali no Colégio Luiz Anselmo da Fonseca, que hoje é o Arquivo Público. Arquivo Público Jacobina. no Calçadão. Minha mãe foi professora ali muitos anos. E ali nós morávamos praticamente em frente. Então, Nídia viveu, nasci em Senhor do Bonfim, sou filha do coração de Jacobina. Ainda não tenho o título de cidadã jacobinense, mas tenho um amor por essa terra, porque eu nasci em Bonfim, porque minha mãe era filha de Bonfim. E sempre tinha aquela tradição de ter os filhos junto à minha avó, né, que é a mamãe. E nasci, todos lá na minha casa nasceram em Bonfim, em Senhor do Bonfim. Mas eu sou uma eterna jacobinense de coração, né? Porque minha infância, eu só nasci lá e minha infância foi toda em Jacobina, na Coronel Teixeira, no Calçadão hoje. No coração da cidade. No coração da cidade. Estudei na escola Letícia Teixeira, tive bons professores naquela época, né? Professora Edna Lopes e professora Marisélia, professora Diva, Nécia, todas aquelas professoras ali da Letícia Teixeira. E fui uma das primeiras turmas da Letícia Teixeira, em 1967, na fundação da Letícia Teixeira. Depois fui para o colégio do professor Lorival Martins, o Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz. E ali vivi a minha adolescência, meu ginasial. Depois fui para Salvador, onde estudei no 2 de julho, na Sacramentina, 2 de julho, e lá fiz mais um ano de cursinho e passei para o curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Me formei, né, em 4 anos e meio. Na época era 4 anos e meio. Formei em 4 anos e meio porque eu tranquei um semestre por conta de que retornei a Jacobina, uma intercorrência familiar. Meu pai adoeceu e eu preferi suspender. E voltei a Jacobina. Passei 6 meses aqui e depois retornei para concluir o curso. E voltei para essa terra em 1985. Eu estou fazendo agora, neste mês de agosto. Né, 37 anos de formada, né? Então, assim, é muito tempo e direito realmente foi uma paixão da minha vida, assim. Tem horas que me perguntam assim, que é tão complicado às vezes a gente ser um profissional do direito e depender muitas vezes de um despacho de um juiz, um despacho do Ministério Público, um servidor da justiça fazer um andamento do processo de um cliente que tanto está ali me cobrando. E às vezes eu digo assim, oh meu Deus, por que eu escolhi essa profissão? Que eu dependo de tanta gente. Os emperres, né? Às vezes emperra as coisas e a gente, como advogado, fica ansioso, preocupado em querer dar uma resposta aos clientes, né? Então, mas eu gosto da minha profissão, faço por amor. E daí, quem é Nídia Cristiane? Nídia Cristiane é essa pessoa que, assim, alguns momentos a gente tem fragilidades, porque às vezes a gente se sente impotente em resolver os problemas, mas, por outro lado, uma força e uma coragem muito grande de vencer as dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe no nosso dia a dia.
E isso aí é que nos dá assim, aquela força de uma mulher guerreira, de uma mulher que tem vontade de vencer, de lutar e de vencer os seus objetivos, né? Chegar a um objetivo do que tudo que você se propõe a fazer. Eu, graças a Deus, Braz, eu sempre, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sempre me dou o melhor naquilo que a gente se propõe, né? Então, Nídia é essa pessoa, essa mulher que realmente, em alguns momentos, tem que ter muita coragem. Esposa, mãe, avó. É isso que eu vou dizer. E não esquecendo, né? Não só o lado profissional que eu falei, mas sou esposa, mãe, avó e assim, é um momento, é um estágio da minha vida de ser avó, que é um momento muito interessante, porque netos é um amor com açúcar, é um amor açucarado. Quantos então, netos, assim, eu sou avó de Maria Rosa, Ana Gabriela, Mariana, Luiz Fernando, e tá chegando o Daniel. Olha, 5. 5. E você, quantos filhos? 2 filhos maravilhosos, Rafael tá e fazendo Luana. mais bonito, viu? Já vai 3. Rafael e Luana. Então são filhos maravilhosos que a vida e Deus me proporcionou, assim, esses momentos maravilhosos em ser mãe e agora avó, né? Isso é uma gratidão muito grande a Deus por esse momento, porque muitos queriam estar, né, chegar a ser avó e às vezes é interrompido, né? Então a gente tem que agradecer todos os dias a Deus o dom da vida. Exatamente. Né? E aqui a gente aproveita para mandar um abraço grande para a sua família, começando pelos netinhos. Luana, né? Luana, doutor Rafael, que a gente aguarda daqui a pouquinho, ele pode estar por aqui, já nos acompanhando, né? E ao nosso amigo e meu colega de banco também, Álvaro César Vitória. Né? Isso, exatamente. A quem a gente cumprimenta com um abraço de muito carinho a toda a sua família. Aproveitando para abraçar também a quem aqui está conosco também, começando por João Paulo Dias, mais uma vez na expectativa de mais um podcast hoje com a doutora Nídia Mesquita, parabéns. Ele, mais uma vez, João Paulo Dias. Para começar, gostaria de saber como ela vê, essa pergunta a gente vai pendurar ela aqui, enquanto eu leio os outros, ela fica para a gente retornar, enquanto você pensa, né, Nídia? Para começar, gostaria de saber como ela vê hoje a 20ª Ciretran, né, que foi o órgão onde ela esteve por 16 anos, né? Tá muito diferente da época da sua gestão. Tá muito diferente da época da sua gestão, essa é uma pergunta. Ceci Oliveira também, minha amiga de Mairi, ok. Graça Cavicchioli, aqui a gente manda um abraço para nossa amiga Ceci. Graça Cavicchioli dizendo, boa noite, Braz, doutora Nídia Mesquita, certamente será um excelente podcast. A convidada é uma mulher inteligente, fala muito bem, além de ser muito agradável. Olha aí, tá vendo? Hamilton Vasconcelos, boa noite, amigos, boa noite, lembro dela, lembro de Nídia. Hamilton Vasconcelos era também do Banco do Brasil, Miltinho. Antônio Araújo de Souza, nosso amigo Antônio Araújo de Orolândia, boa noite, Braz. Já na escuta, parabéns por levar a doutora Nídia para o Sertão Brasil de hoje e garantir mais um ótimo bate-papo. João Batista Almeida, boa noite. Hamilton, mais uma vez, desde o tempo do Diocleciano, ele está complementando a fala anterior. Dora Nascimento, é minha irmã, olá, boa noite a todos. Neguinho do Sertão Oficial, boa noite. Ceci, mais uma vez, boa noite, meu amigo, boa noite para a sua convidada. Deus conduza vocês neste bate-papo. Estou ligada. Dora Nascimento, mais uma vez. Mairi está ligado. Gilmar, doutora Nídia, boa noite. E ele, mais uma vez, imenso prazer ouvir a Causídica. Rebuscado, viu? Como entrevistada desse abrangente programa, sob o auspício do também inteligente bondade dele, entrevistador Manuel Braz. Neguinho do Sertão, mais uma vez, do Sertão Oficial. Já passei nessa cidade, é muito bonita. Gilmar, mais uma vez, dizendo, doutora, a conheço desde a adolescência, mas nunca tivemos aproximação. Antenor Mota, boa noite, Manuel Braz, boa noite, doutora Nídia, boa noite a todos os ouvintes do Sertão Brasil. Ceci, mais uma vez, boa noite. Gilmar, aqui, uma participação bastante intensa, né, e acentuada. Anos mais tarde nos encontramos no mesmo prédio no Costa Azul, onde tive apartamento e morava seu filho enquanto estudante. Gilmar Araújo. Ah, legal.
Atualmente médico conceituado, me chamava de tio. Olha aí, é a cara de Rafa, né? A decência, o refine e a educação. Muito orgulho, além de bom profissional, muito orgulho senti do meu sobrinho de consideração, hoje um profissional que dispensa comentários. Conheci também o seu esposo na oportunidade e conversamos apenas uma vez, pois a sinuosidade do cotidiano, piscado ele, viu? Não permitia. Parabéns, Gilmar. Anos mais tarde nos avistamos no Tribunal de Justiça, salvo engano, de minha parte, em um curso de atuação em balcões de justiça e cidadania. Aqui, Rosa Chapada Agro. Boa noite, Braz. Boa noite, doutora Nídia. Hoje tens aí contigo, Manuel, uma mulher guerreira, olha lá, forte, mãe exemplar, exemplo de mulher que admiro muito. Abraço, doutora Nídia. Alex Leomir. Nosso amigo Alex, porque a nomenclatura do perfil dele é Rosa Chapada. Rosa da Chapada. Silvano Micucci, boa noite. Bartira Bela também mandando flores. Rosilda Paz da Cruz, boa noite. Jussara Gonçalves, boa noite. Braz e Nídia. Manuel Júnior, doutora Nídia Mesquita, uma pessoa muito querida na nossa cidade, inteligente e tem uma influência na política de Jacobina. Se possível, falar um pouco da política de Jacobina. Fátima Leone também, parabéns, minha irmã. Doutora Fátima, Mesquita Leone, pela mulher que você é. Doutora Fátima, parabéns, cumprimentando a senhora com boa noite também e obrigado por estar conosco. Nalva Oliveira, demorei um pouco, mas cheguei. Muita gente aí. O Edson Mesquita, boa noite, Braz, doutora Nídia. Lucas, com K, né? Lucas, boa noite. Abderman Miranda, boa noite a todos. Então, vamos voltar aqui a uma pergunta que foi feita no início. Sobre a Ciretran. Interessante, tem história para contar. Realmente está bem diferente. Foi João Paulo Dias que... Eu fui indicada em 91, fui convidada, né, a exercer o cargo de Ciretran. Eu fui a primeira mulher a exercer o cargo da Ciretran em Jacobina. Interessante que no início existia uma barreira muito grande, porque eu também fui a primeira mulher a advogar em Jacobina. Olha aí. Né? Quando eu cheguei, tinham 3 profissionais, mas nenhuma das 3 exercia uma profissão. Elas estavam ligadas à área da educação. E eu fui para advogar. E lá por conta de 91, isso eu cheguei em 85, em 91 eu fui convidada por um grupo, que por sinal foi o Dr. Adelso Mota, que tinha acabado de uma campanha política em 1988, a campanha dos meninos, que foi Dr. Adelso e Dr. Leopoldo, que era o vice de Dr. Adelso. Perdemos aquela campanha política, trabalhamos, e aí mantivemos assim, já tinha uma amizade. E lá na frente, em 91, em 90 foi a campanha de ACM, contra, né, terminando o governo de Nilo Coelho. Sim. Né? E aí eu fui indicada, existia uma divisão política naquela época dos cargos de confiança, mas todos eram de Jacobina. Eu fui indicada para chefe da Ciretran, na época, e outras pessoas também foram indicadas, como o Dr. Duval Maia, foi indicado para Díris, também era de Jacobina, e Dr. Eduardo Menezes para Embasa, e Dalba Paula foi para a Educação, e assim foi formada aquele grupo que era indicado por aqueles políticos. E aí o que aconteceu? Eu cheguei na Ciretran em 1991, era só um prédio, um espigão pronto, mas não tinha nada, porque tinha terminado a gestão de Nilo Coelho, foi para o complexo policial, mas não tinha nada, não tinha nem telefone. Então, eu praticamente cheguei lá e só tinha os móveis. Eu sucedi de Capitão Assunção,
que o capitão Assunção estava terminando a gestão dele, porque eu fui indicada, e aí tivemos transmissão de cargo. Foi o único cargo na época que teve transmissão de cargo. Oficial, e Assunção, né? Era nosso amigo, né? Era uma pessoa extremamente competente e desenvolveu um trabalho maravilhoso na época. E ele disse, não, eu vou fazer a transmissão de cargo, eu vou passar. E aí obrigou os deputados também a irem. Naquela época não se bicavam muito, tinha uma rixa muito grande, doutor Carlito, Iris Gomes, Oswaldo Souza. E aí realmente a política é muito acirrada, realmente. Quem era indicado não podia nem... As pessoas eram... Nem passar na rua que o outro morava. Exatamente. Então, realmente, eu comecei em 91 na Ciretran, e aí começamos com uma equipe bem formada. Tinha, assim, as indicações, mas tinha também aquela questão do respeito àquele gestor. Realmente, hoje está bem diferente. Hoje, cada um é indicado, vem de uma cidade, pessoas que, assim, que não têm nenhuma ligação com, assim, muitas vezes, né? Técnica, entendeu? E, assim, de certa forma, o que é que eu acho hoje? Eu acho que com a evolução, realmente... da informatização que eu trouxe para cá, eu informatizei a Ciretran, praticamente naquela época a gente emitia os documentos todos aqui, e tinha também assim uma certa atenção do diretor do Detran, eles tinham assim um certo cuidado, porque era um órgão muito visado. Sim. Basta lhe dizer que era assim, eu me sentia todos os dias tendo que, é como se eu estivesse sentada numa cadeira e tivesse uma bomba embaixo para explodir. Porque eu tinha receio de carros ser esquentados. Sim. Eu tinha receio de vir carro roubado para poder vir esquentar documentos, essas coisas. Então eu era uma pessoa muito dinâmica. Eu não parava sentada na minha sala. Eu ficava sempre vigiando, eu ficava sempre, né, em volta ali, vendo tudo. E eu aprendi realmente. Eu cheguei aí até entrar embaixo de carro para poder aprender, para ver com os peritos. Quando eu estava... Porque a gente tinha um curso, Braz, naquela época. Tinha, assim, uma certa cuidado, né, de você preparar quem ia realmente para um cargo. Sim. Principalmente os cargos de coordenador de Ciretran. Então, era, assim, bastante exaustivo. As aulas, né? Criterioso. Eu passei 30 dias em Salvador, aprendendo realmente como se trabalhava a burocracia de documentação. E eu tinha uma equipe muito boa. Graças a Deus, além das indicações, eu tive um sargento Xavier, que eu tenho saudade dele ainda, ele já faleceu, é uma pessoa extremamente competente, dele. Xavier. Muito competente e assim, é uma pessoa muito dedicada, entendeu? Eu tinha uma equipe muito boa e a gente conseguiu fazer realmente um bom trabalho. Naquela época, a Ciretran era encarregada de fazer não só a fiscalização, como a expedição de documentos de DUT, como expedição de carteiras de motorista, como a fiscalização e blitz, implantava também, fazia campanhas educativas de trânsito. Então, assim, era uma coisa muito dinâmica, a gente saía para a rua, eu saía com minha equipe para fazer as campanhas educativas. Em 1997 foi o ano que o Dr. Leopoldo assumiu a gestão jacobina. Primeiro mandato. Né? Primeiro mandato. Falando um pouquinho de política. Não quero falar de política, mas eu tenho que falar. Mas a política, porque tem histórico, né? Ela está na mesa. Então, assim, mesas, em 97, né? Na primeira gestão do Dr. Leopoldo, eu sempre sonhei e sempre gostei de trazer tudo de melhor para Jacobina. Sim. Então, eu não me conformava de Jacobina não ter uma sinaleira. Eu não me conformava de não ter uma faixa de pedestre. E aí eu disse, eu tenho que trazer isso para Jacobina. E aí fiquei, insisti. Sempre precisou. E precisou. Né? E realmente foi na gestão. E o Dr. Leopoldo era prefeito e César Borges era governador. Uma das vezes que César Borges esteve aqui, eu já estava com o projeto pronto na mão. Olha aí. E eu disse... eu preciso falar com o governador. E aí eu me lembro andando no avião, assim, acompanhando no aeroporto. E aí o doutor Leopoldo disse, vem. E aí ele me pegou e a gente falou, doutor Sérgio Borges, é o seguinte, eu tenho um projeto pronto no Detran que só falta autorização do governador, porque só vinha para cá, era muito caro, só vinha com autorização. O Detran só liberava com a autorização do governador. Claro. Ele disse assim, pode me procurar lá
mande o prefeito me procurar lá que a gente vai liberar isso. E realmente, quando foi que fez a solicitação, veio a sinalização de Jacobina. Essa sinalização vertical e horizontal foi na minha administração e era a gestão do Dr. Leopoldo. Então foi quando se teve realmente. Nós começamos a educar as crianças. Para fazer a implantação dessa sinalização, a gente pegou nas escolas os meninos para contar nas pontes a quantidade de carro. Outro dia eu estava conversando com o Cleiton Luiz. Cleiton Luiz. E ele lembrando, Lídia, eu era menino e tu me botou para contar, para contar carro na ponte. E eu ficava lá contando, 1, 2, 3. Eu estudava no comercial e você me botou. Aí eu disse, rapaz, eu nem lembrava, eu nem sabia que tu estava dentro. Desenvolve também você vê, a intimidade com esse universo que a criança, quando maior... Né? Então a gente ia para a escola, a gente fazia campanhas educativas na época de setembro. Então, realmente, isso está muito diferente, porque eu era uma gestora que eu não era uma gestora só por estar ali. De gabinete. Eu era uma pessoa que eu realmente gostava de buscar o que era de melhor para Jacobina, entendeu? Então, assim, eu fazia campanhas educativas com as crianças, levava. Então, isso aí, essa dinâmica aí, realmente, eu acho que está bem diferente, né? Então, isso aí é uma coisa que... Então, está respondido. Está bem diferente. E também, hoje, você não expede mais documento. Você hoje emite lá, apenas tudo eletronicamente. Os despachantes já fazem os primeiros emplacamentos nas suas emplacadoras. Então, assim, realmente mudou um pouco e facilitou para algumas pessoas também. Eu acho que facilitou algumas coisas. A tecnologia, ela absorveu muita tarefa, muito volume de trabalho. Por um lado, a tecnologia sempre é assim. Por um lado, ela dá dinâmica, ela dá fluência. E por outro lado, ela deixa à margem algumas coisas que podem acontecer, porque o que não está ao alcance da vista fica um pouco distante a dúvida, né? Observe que eu fiquei até 2004 à frente da Ciretran com a responsabilidade total de emplacamento, de habilitação, de educação para o trânsito e também a parte toda de fiscalização do trânsito de Jacobina. Sim. Em 2004, Dr. Rui Macedo assumiu, já tinha a municipalização do trânsito, já existia pela Constituição de 1988. Eu me formei na Constituição de 67 e em 1988 veio a nova Constituição, onde dizia que tinha a municipalização do trânsito responsabilidade dos municípios, né? Responsabilidade dos municípios. E aí, novo Código de Trânsito e tudo, né? E ele foi assumido e ele, se eu não me engano, fez a criação do SMTT em 2005 ou 2006. É o órgão do trânsito municipal. Foi um ano antes de eu sair. Eu saí em 2007, na mudança da gestão do grupo de Antônio Carlos Magalhães, né? Que Paulo Souto e César Borges e tal, que entrou Jacques Wagner. E fiquei de janeiro da gestão de Jacques Wagner até maio e completei exatamente 16 anos, porque não achavam ninguém para botar no meu lugar. E eu saí exatamente por uma imposição na época da política, como eu falei que a política é muito forte. Dr. Sérgio Passos era deputado, existia até pedidos para que eu ficasse, porque eu era é o que eu falei assim, eu consegui passar esses 16 anos, entrou um governador, entrou outro e tal, mas eles não mudavam porque justamente, primeiro porque era um cargo que era muito, assim, que tinha que ter detalhes, tinha que ter... muito complexo. Muito complexo, e tinha que ter pessoas técnicas. Isso. E eles não queriam mudar para não ter uma mudança. Seria um tormento, impacto. Fazer essa mudança. E às vezes também ele era mais cômodo também ter uma pessoa de saber que era uma pessoa íntegra, honesta, de estar ali fazendo um trabalho sério. Então, assim, eu consegui me manter e todos os deputados que passaram não tiveram coragem de me tirar. Aconteceu um fato interessante, que eu até falei para você, que um dos deputados, assim, o qual me indicou, ele me desindicou, porque na época
Ele queria que eu aceitasse uma imposição de um dos funcionários que tinha cometido uma falta gravíssima na época, e logo no início da minha carreira. E ele disse assim, agora, já que a senhora não está me atendendo, então a senhora me faça um favor. Eu não sou mais, você não é mais minha indicação. Eu disse, muito obrigado, eu lhe agradeço. Me deixe livre. Me deixe livre. E realmente eu fiquei livre, eu fiquei sem indicação, né? Eu não tinha quem me indicasse, né? Então aí, a deputada Iris Gomes na época, e era muito minha amiga e tal, e aí se encostou, e aí a gente continuou, e eu fiquei sendo indicada de todos, de Embaçaí, de Iris, e até do que não me indicava, mas também ele não tinha coragem de tirar, né? Então assim, eu fiquei livre para fazer o meu trabalho. Ao ver o desempenho e o resultado. Gera esse embaraço em ter que mexer. E aí os diretores também do Detran, como o Major Carvalho, o Coronel Cassivandro, fizeram um trabalho também excelente e deram todo o apoio aqui à Jacobina. Inclusive depois ainda veio uma segunda etapa da sinalização. E assim, foi assim, o meu trabalho na Ciretran realmente hoje está bem diferente. É uma coisa que a gente não tem comparação, sabe? Não por nada, mas é porque mudou também toda a estrutura. Hoje nós temos o SMTT, que é o que toma conta aqui no município. Urbano, né? De todo o trânsito urbano. E assim, tem uma equipe formada. Eu consegui visualizar e trabalhei com eles também, porque eu fiz parte da Jari. Na última gestão de Luciano, eu fiz parte também da Jari no SMTT, e eu me aproximei bastante de alguns guardas de trânsito, né? O que é a Jari? A Jari é Junta de Recursos e Infrações, entendeu? Então tinha que ser uma pessoa advogada. Um colegiado. E aí eu ajudei bastante na gestão também com a equipe. E realmente eles são muito competentes. Inclusive, hoje tem um colega nosso que era, na época, ele também era um agente de trânsito, e hoje ele é advogado. Ele deixou, eu até encontrei com ele. Ele hoje é advogado, é um colega. Então, você vê a qualidade. A maioria dos agentes de trânsito, eles têm nível superior. Tem nível superior, né? Isso é muito São bom. muito bons os meninos que trabalham no trânsito aqui. A gente tem uma outra visão quando a gente começa a trabalhar e começa a viver o dia a dia. Então, o SMTT tem pessoas competentes hoje que estão à frente aí do trânsito. E falando em colega, tem colega aqui mandando abraço. Durval Borges. Boa noite, Brian. Mande um abraço para minha amiga, doutora Nídia. E aqui também, Alberto Oliveira, o Beto, que está lá no Curitiba, no Paraná. Grande abraço, amigo Brian, pelos excelentes programas. Lando Lima, de Miguel Calmon, também parabenizando. A doutora Nídia mandando abraço. E aqui um destaque especial, ninguém precisa ficar com ciúme, é nada mais, nada menos do que Dr. Rafael Mesquita Vitória dizendo: minha mãe, palavras não mensuram o amor e o orgulho que tenho de ser seu filho. Eu devia deixar para ele ler no final, mas ia ser injusto. Não é por outro motivo, é que eu fico com receio dela borrar a maquiagem. Já tô. Mas deixa eu ler o restante, Nídia. Fica à vontade. Fica à vontade, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Esse aflorar de amor materno e de filho, né? Eu vou repetir. Minha mãe, palavras não mensuram o amor e o orgulho que tenho de ser seu filho. Só gratidão a Deus pela família que fez e criou. Te amamos, Rafael, Tarsila, Maria Rosa, Ana Gabriela e Luiz Fernando. Rafinha, você foi longe agora, veio com a chave de fenda e balançou e a o gente coração. Esperando você aqui, você aprontando balançou lá. Balançou o coração, né? Balançou o coração. Aqui Gilmar Araújo mais uma vez, nesse momento me vem um pouco de saudosismo de sua senhora mãe, professora Oclenídia, da qual tive a honra de ser aluno. Escrevi uma carta de agradecimento, olha aí, de agradecimento a ela, precisamente em 10/5/1970. Rapaz, você tem arquivo, viu? Pois por motivos financeiros, meus pais me transferiram do Eusébio de Queiroz para o Diocleciano. Fiz menção na minha carta de agradecimento às professoras, minhas referências na época, Oclenídia Mesquita e Maristela Carvalho.
Minha mãe era professora de português no Eusébio de Queiroz. Aham. Nesta carta, fiz elogios ao tratamento a nós alunos, à maneira de ensinar, na elegância de exercer o magistério e no tratamento sem distinção. Aqui está registrado o meu misto de emoção, felicidade e saudosismo. Então, a senhora receba por sua mãe os elogios mais que justos e merecidos. Muito obrigada, doutora... Gilmar. Eu fico realmente lisonjeada, porque realmente minha mãe foi a grande inspiração, assim, nossa. Sim. E assim, acima de tudo, ela era aquela educadora. Sim. Nata. Ela dizia que se ela morresse, que nascesse novamente, ela queria ser educadora. Continuar educando. Educadora. Então ela nos deu o exemplo, né? E hoje você educa mais pelo exemplo, né? Sim, sim. Então ela gostava de ler, ela era uma pessoa assim que gostava sempre de... Era muito falante, né? Sim, sim. Igual a mim, igual vocês também. Então assim, minha mãe era muito elegante, Eu realmente. digo vocês, você, doutora. E gostava Fátima. muito do que fazia. Sim. Sabe, minha irmã Fátima também é aquela grande profissional, dinâmica, e a gente atuante. Seguiu exatamente os ensinamentos, o perfil, que eu acho isso que o mais importante, é como eu digo assim, a família é a célula máter da sociedade. Sim. Toda a formação, não adianta você pegar o filho, botar numa escola e dizer assim, vai educar o filho que as professoras vão educar. Não instalar vai. Um programa no filho e sair educado. Você começa a educação de berço. É quando o menino começa a chorar ou começa a dar birra e que você começa a educar. Então é dali. Fazê-lo compreender. É de berço, fazê-lo compreender. Então assim, a educação vem da família, é a base da família. A família é a base de tudo nessa vida. Então assim, eu me vejo muito assim com o mundo de hoje. Me choca muito. Porque o que eu vivi, a minha formação, a minha educação que eu tive em casa e nos colégios por onde eu passei, a gente era todos aqui, da minha época, você também, sim. A gente toda sexta-feira tinha que cantar o hino nacional, tinha as matérias de educação moral e cívica, o SPB, a gente aprendia realmente aquela coisa, a ser cidadão. Isso, civismo. Civismo e ser cidadão. Pátria. Então, Pátria isso é família, hoje não né? tem, né? Então, isso hoje está muito difícil. E, assim, é até difícil até de falar. É até difícil de Embaraçoso, falar. Né, Lili? Embaraçoso. Mas, assim, eu me choco com algumas coisas que eu ainda vejo, porque... Aí dizem assim, mas você tem que se atualizar. Não, eu estou atualizada, mas eu não posso conceber algumas práticas que hoje a gente vê que me dá, assim, realmente uma sensação de que aqui, da forma como não vai ficar bem. Não vai ter uma boa formação, a educação daquelas crianças, né? Então, assim, porque os pais também deixam muito, né? Então, é como eu falei, a família é tudo. Se não tiver uma base familiar, nesse mundão que a gente está vivendo aí hoje, meu amigo, o negócio está... Você acha que está indo para onde? Para qual destino, para qual endereço essa nossa sociedade, essa nossa mais nova geração que está em processo formativo, justamente com a ausência dessas essências? Olha, eu acho assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga, essa semana eu estava conversando com uma amiga, e ela me relatando que tem uma amiga que é psicopedagoga, sim. Minha amiga do Cinéa. Eu tomei um café com ela hoje, um abraço do Cinéa. Você tá aí, Miguel Calmon, me ouvindo. Sim. Ismênia. Conheço. Irmã de Abderman, de Humberto, que são pessoas maravilhosas que eu Abderman gosto Miranda muito. Deixa um abraço aqui. Humberto, eles são muito amigos nossos. Então, assim, ela estava dizendo assim que vê uma juventude, uma geração assim meio perdida. Os jovens em si, sim. Muitos assim não têm assim um discernimento do que querem, um norte, entendeu? Então assim é confuso e é preocupante. Eu como avó me preocupo muito com meus netos. Pelos meus filhos não, porque eu já dei uma boa formação, graças a Deus, já estão adultos, com pais
pai e mãe de família, então já tem... Já está assim, com tutano calcificado. né, seguiram o caminho, estudaram fora, mas tiveram uma boa formação familiar e realmente seguiram. Mas eu me preocupo hoje em dia com o mundo que está aí, e aí os netos que estão vindo, que estão chegando, essa formação é que a gente se preocupa realmente, entendeu? O atual conteúdo de ensino, eu me refiro aos espaços acadêmicos e a essa expansão de tecnologia. Eles conseguem, Nídia, fazer esses seres dinâmicos elétricos. O sucesso disso redunda em quê? Qual teor? Olha, ao mesmo tempo que tem um conteúdo bom, tem outros conteúdos que vão de encontro a tudo que a gente aprendeu na família. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito controvertido. Tem coisas muito boas na internet, né? Que traz assim, conhecimentos, formação, é muito bom, mas também tem que saber, os pais têm que ter uma vigilância muito grande em cima desses conteúdos que estão aí, porque tem de tudo. Tem um bom e um ruim. O mundo se tornou mais agressivo, mais voraz, em especial aos mais tenros, os mais frágeis, que são, na verdade, as crianças, os adolescentes. O mundo se tornou mais devorador nesse aspecto. Existe toda uma conjuntura por trás disso, de desenvolvimento. E isso está levando os jovens, muitas vezes, a acelerar o processo. Sim. E pular etapas também. A precocidade, pula muitas etapas, entendeu? Então, assim, hoje em dia, o que é que a gente vê? Eu acho... a maior dificuldade dos pais hoje, que eu tenho conversado com amigos, exatamente... é manter ainda as crianças, os adolescentes, um pouco fora dessa realidade, desse mundo que está aí. Desse circuito, né? E eles dizem que é difícil, porque esse celularzinho aqui, as crianças ficam fascinadas e aí, muitas vezes, colocam crianças até muito introspectivas e egoístas, enterrados disso aqui, entendeu? Então... tá difícil hoje em dia, viu, Braz? Graças a Deus que eu já criei os meus pequenos, que hoje já são adultos. Agora, a minha preocupação são os netos. Enquanto mulher da lei, íntima da... Operadora do direito. Operadora do direito, né? Como a senhora vê, doutora Nídia, as leis nesse aspecto? Porque elas... A legislatura, os legisladores, eles criam as leis que vão ser convertidas elaboram que vão ser convertidas em disciplinas daquela natureza. Isso. Elas estão favoráveis ou desfavoráveis a esse universo cruel, canino, que se tornou o mundo? Braz, assim, a lei, na verdade, a lei em si, ela não é criada que venha para prejudicar. Ali, muitas vezes, a letra da lei ali, para ser seguida, muitas vezes vem para regulamentar alguns comportamentos, algumas coisas. O grande problema hoje é que, no direito, é uma coisa muito subjetiva. Subjetiva. É a interpretação. É a interpretação. Entendeu? Que nós temos coisas assim que a Constituição determina e que está sendo interpretada de outra forma hoje. A gente está vendo aí. O universo do judiciário. Então, o que tem a questão da interpretação, tem muita coisa que a gente aprendeu na faculdade, que chega lá, que está mudando. Aí tem um entendimento ali de um ministro, tem um entendimento ali, e aquilo ali se torna... Se eu disser que a lei ela é moldável, flexível no sentido de interpretação, e para todo lado que, com a intenção, claro, para todo lado que eu puxar, eu consigo botar ela, a gente pode dizer assim? Pode dizer assim. Exatamente. Então é difícil mesmo, viu? É difícil. Porque se quiser virar difícil, de cara para trás, vira e dá certo. Então, assim, é a questão
é toda essa. E muita coisa também vai muito dessa violência e tudo que você tem visto, muitas vezes eu acho que é impunidade. As nossas leis, a punição, às vezes, ela é branda em relação ao alguns. Em ela sendo branda, ela já está quase que favorecendo. Vai o erro, favorecendo. Né? E aí, assim, você vê, aí quando tem um choque, comete um delito, comete um crime, vai para uma audiência de custódia, e sai. Aí existe o quê? A polícia diz assim, eu prendo, solta. Essa semana mesmo eu estava assistindo. Aí eu digo, meu Deus, ainda bem que eu não atuo na área criminal. Nunca gostei. Se é uma área que eu nunca gostei, foi na área criminal. Sempre gostei da área de família, até hoje. Estou indo mais para a defesa do consumidor. Sim. E agora eu estou indo para a área da extrajudicial, porque eu acho que é mais gostoso de você trabalhar, fazer meus processos extrajudiciais, que é uma área, que é um leque, que é uma coisa que depende de você. Você acelerou o processo, adianta, você vai adiantando. E é mais brando, né? E é uma coisa mais tranquila, né? Para mim, hoje que já... como é que diz assim? Não é que... É aquela coisa assim, você não precisa ficar tão dependente Sim. do andamento processual. Você depende só de você mesmo, andamento da extrajudiciais. Então, eu estou preferindo muito essa área. Administrativamente, para mim, eu acho mais tranquilo. E assim, o que acontece? No nosso dia a dia da advocacia, a gente encontra algumas dificuldades, mas encontra também muita alegria também e assim, de reconhecimento, não, de satisfação de você ver concluir uma coisa, um trabalho que você se propôs a concluir, ou uma causa que você ganha, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Eu tenho assim, um ditado que digo assim, olha, eu não vou me aposentar, eu vou continuar aí na minha advocacia. Fechando ciclos e abrindo. E você vai, né? Trabalhando, porque é uma coisa que você gosta. Eu acho que trabalhar é uma coisa assim, saudável, uma coisa que você se sente útil. Ativo. Exatamente. Né? Eu não me vejo aquela pessoa parada. Da manutenção fisiológica e psicológica. Olha uma coisa assim, eu sempre ligada sempre ao estudo, mas nunca fui dedicada a fazer nada de artes. Sim. Não sei fazer nada, não sei fazer crochê, não sei fazer crochê, não sei fazer tela, não sei pintar. Eu digo, o que eu sei fazer? Eu só sei trabalhar, então vou trabalhar no que eu gosto de fazer, que é advogar, entendeu? Essa frase me lembrou de Hilton Lima, que ele chegou e usou aqui, disse, nessa mesma cadeira, ele disse, eu só sei trabalhar. Eu sei trabalhar, então assim, eu vou trabalhando aí, e nessa onda de trabalhar, eu trabalhei 2 gestões, né? Trabalhei com Dona Valdice na Secretaria da Assistência Social, na área de família. Tive uma experiência muito valiosa, porque eu via de todo tipo e de todo caso. Eu sentia de perto as dificuldades das famílias, porque ao mesmo tempo que eu pegava um caso de uma separação, eu pegava um caso de um menor, eu pegava um caso de uma avó que queria uma adoção de uma criança, porque a neta e aquele menininho já era um bisneto, a neta envolvida em tráfico de droga, de não sei o quê, e aí você ter que entrar naquilo ali. Então, assim, eu via realmente de perto, sentindo o cheiro da realidade da vida das pessoas, né? Então, assim, eu trabalhei 4 anos na assistência social, junto com o CREAS, que na época a assistência social só tinha uma advogada. Hoje tem, me parece, 2 ou 3 aqui na gestão. E assim, eu trabalhava no CREAS e no CRAS. Eu era advogada do CREAS e do CRAS. E foi uma experiência valiosíssima também na área da assistência judiciária, ajudando como assessoria, assessoria jurídica, e era quase que uma defensoria pública, porque não tinha defensoria pública ainda em Jacobina. Estava começando a chegar os defensores públicos e tudo, então tinha um volume muito grande de pessoas para a gente atender junto na Secretaria da Assistência Social. E foi um trabalho assim, muito assim,
enriquecedor, porque você aprende, você estuda no dia a dia ali, cada caso um caso, cada pessoa que chegava Sempre era uma algo novo, vida, né? e algo novo. Diferente. E é como eu falei, né? A vida sempre, a gente é um eterno aprendiz da vida. Exatamente. Então, assim, tá sempre buscando, estudando e trabalhando e vivendo, né? Esse dia a dia de Jacobina, que nada mais é do que você viver numa terra maravilhosa como Jacobina. É uma pena que está assim ainda precisando de muita coisa ainda. Já se desenvolveu muito, mas ainda precisa de muita coisa. Você quer falar mais sobre isso? Rapaz, se a gente começar a falar Antes de aqui... você falar, eu quero também, confirmando a sua fala aí, citar nomes que inclusive tiveram aqui e tiveram essa mesma sensação de amor à primeira vista, Graça Cavicchioli, Coronel Martinho Nunes, que disseram que é a primeira vez que viu Jacobina, disse: eu não quero sair mais não. Pronto, me encontrei com a vida, com o universo aqui. E ficaram. Verdade. Fizeram como o Coronel Martinho seguiu carreira e decidiu que quando concluísse o seu ciclo, né, como a gente falou agora, exatamente, voltaria e voltou. Pois é, Coronel Martinho foi um dos que implantou a Ciretran. Sim. Capitão Maia, Capitão Florentino Assunção. E eu, mulher. Peguei. E inovação. abri aí um leque para outras que já chegaram, que já foram, né? Inovação. Agora, de inovação. Falando de mulher, a sua opinião, o que você acha nesse aspecto? A mulher ainda está muito tímida nesse sentido, no sentido político, no sentido de avanço e conquista, ocupação de cargos em órgãos públicos? Não vejo, não. Nós mulheres já alcançamos, hoje a mulher hoje tem um espaço dela em todo lugar, chega. Eu não me vejo diferente de nada, entendeu? Bacana. Inicialmente, eu tive essa impressão, quando eu cheguei aqui, menina nova, com 24 anos, 25 anos, que eu cheguei para exercer a minha profissão, eu tive realmente um choque. Algumas pessoas só tinham lá mais advogados advogando. Então, assim, era uma coisa assim, diferente. Né? Eu sou da época de que cheguei aqui, eu encontrei o Dr. João Maximiano. Eu aprendi muita coisa com o Dr. João Maximiano, o Luizinho. Né? Ele era uma pessoa assim... Ele gostava de ensinar, ele gostava. Eu ia muitas vezes no gabinete, lá no escritório, sentava e ouvia ele contar os casos dele, da advocacia dele. Eu lembro de uma frase Dona Nélia, que tinha no, como a gente fala, no oitão na parede do escritório dele. A grande virtude do homem reside na defesa do seu direito. Pois então eu cheguei aqui, tinha o Dr. João Maximiano, que era uma pessoa assim... muito respeitada na área criminal, mas eu gostava de ouvi-lo nos júris, mas eu não gostava da área criminal. Da área de atuar. Entendeu? Então, assim, realmente, eu acho que a mulher hoje, ela já está onde ela, o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim. Entendeu? Essa é a coisa. Eu gosto muito de dizer assim, eu não vejo diferença. Eu acho que o que diferencia cada ser é o seu saber, é o seu saber. É você buscar cada vez mais ser melhor. E eu busquei isso justamente porque era um desafio para mim. Eu ser mulher e estar num cargo que era eminentemente de homem, eu queria ser a melhor. Então eu não dava ousadia a ninguém dizer assim, não é assim. Eu até ouvia, eu tinha assim a consciência de ouvir uma opinião, dizer, olha, doutora, isso aqui é desse jeito. Aí eu, tá bom, então... Vou analisar tudo. Mas eu não me sentia de jeito nenhum. Eu sempre achei que não tinha diferença. E isso realmente me fez cada dia mais buscar... Empoderada da sua carreira exatamente, e de si mesmo, né? De si mesmo. Eu gostava do que eu fazia. E não via diferença. Pegava o carro aqui sozinha, dirigia uma viatura. Cansei de dirigir naquela época, em 91, 92. Saía daqui para Salvador, sozinha no carro, dirigindo, para ir buscar material. Eu ia sozinha, tinha um Chevetinho. Eu encontrei aqui um Chevette. Eu me lembro Depois dele. do Chevette... preto e amarelo. O diretor comprou novos carros, deu logo um para Jacobina. Jacobina foi considerada uma das melhores Ciretrans na época da minha gestão. E aí eu ganhei até uma viatura, uma S10 branca. Eu trazia lotada de material. Então, assim, quando eu saí, eu deixei essa viatura e logo depois recolheram. Mas
É assim, eu dirigia as viaturas e às vezes no trânsito em Salvador, o povo passava assim, olhava, né? Será que é a mulher do chefe que está dirigindo? Não era uma coisa comum. assim, mas não, estava lá escrito Vigé Seretran, Jacobina, então... Não era comum. Não era muito comum, né? Mas Eu me refiro à timidez nesse aspecto, porque, inclusive, a lei eleitoral precisou instituir, o Tribunal Superior Eleitoral, ele precisou instituir a lei determinando a quantidade mínima de mulheres na até hoje, candidatura. né? Tem que ter. Que justifica, assim, que há uma certa timidez nesse aspecto geralmente, político. muitas vezes as mulheres elas não querem ir à política, né? Mas eu mesmo nunca quis ser candidata a nada. Sim. Não foi por falta de oportunidade, de convite eu tive de ser candidata a vereadora e tal, mas eu nunca gostei. Eu gostei sempre de trabalhar na área técnica. Sim. Sempre gostei de trabalhar na área técnica, porque eu acho que eu tenho mais como contribuir, entendeu? E sem me ter uma cobrança maior. Sim. Então, eu preferi sempre trabalhar na área técnica. Olha, aqui nós temos, doutora Fátima, agradecendo a Gilmar, gratidão, Gilmar, por lembrar e falar com tanto carinho da professora Oclanídia. Oclanídia Souza Oliveira Mesquita, nossa amada mãe, ela continua viva na mente dos que com ela conviveram. Tarsila, minha sogra querida, grande mulher, que Deus continue, foi Rafinha e agora foi Rafa, e agora ela vai dar a segunda dose, né, de emoção. Que Deus continue abençoando sua vida e te fazendo ser a inspiração que você é. Joamere Ataíde Mangabeira, boa noite. Antônio Araújo, mais uma vez. Braz, parabeniza a doutora Nídia pelo relato à frente da Ciretran, mas peça para ela falar sobre os valores da sociedade, da infância dela e atual, notadamente na educação. A gente volta para esse tema. Aqui, Newton Sampaio dos Santos. Foi meu colega. É isso, da família Machado, né? Isso, de Capim Grosso. Chegando agora, boa noite, doutora Nídia, boa noite, Braz, boa noite aos que estão assistindo, abraços amigos, Dulcineia Miranda, olha aí, falou agora há pouco, ela já veio, minha querida amiga, competente em tudo que se propõe, parabéns. Aqui mais outro colega aqui, Olaf Filho, Olafinho, nosso amigo Olafinho, boa noite, meu amigo Braz, e minha amiga, doutora Nídia, parabéns pelo programa, sempre convidando grandes cidadãos e cidadãs jacobinenses. Cleusa Matos, aqui também, cumprimentando a gente, um abraço, minha amiga Cleusa. Edmundo Pedreira de Mairi, boa noite. Corretíssima, doutora, ele concordando aqui com o depoimento. Antônio Araújo, quando, apesar das dificuldades da época, se falava aqui a complementação da anterior, se formavam tantas pessoas honradas e, no seu caso particular, também soube formar filhos respeitáveis. Aqui do Cineia, mais uma vez, beijo, amiga. Ismênia, acho que é Ismênia usando o mesmo aparelho, ficou entendido aqui, né? Ismênia. Gustavo Cavalcante, do Junco, né? Parabéns pelo programa e por sempre focar em temas importantes para a sociedade. Antenor Mota, a gente volta no instante lá, né? Em Antônio Araújo. Antenor Mota, Braz, você quis dizer que a lei é igual a pé de machixe. Tem rama para todos os lados. Esse Antenor é um poeta. Ele é poeta cantador. Por isso é que ele tem essa cadência. É a questão da interpretação. Exatamente. Né? E assim, tem algumas coisas que é a regulamentação referente àquela lei, né? Então aí existe aquela história de que nem sempre tudo o que eu entendo, você pode entender diferente. Interpretação. Depende muito do juiz, depende muito do ministro. Você faz um pedido, tá ali, você argumenta daquela forma, mas hoje tem outras interpretações. É aquela questão que eu gosto muito. O que eu mais me choco é que tem decisões do próprio tribunal e que depois é revogada. Muda completamente. Então isso aí realmente tem nos chocado muito. Entendi. Nós que somos operadores do direito, que a gente viu muita coisa e ainda vê, realmente é muito difícil para a gente entender. E às vezes deixa, sabe o quê?
dá um sentimento muito grande de impotência. Sim. Certo? De impotência, porque o maiorzão tá lá decidindo tudo. Quem tem força. E quem tem força é quem manda. E você vê que é o que você aprendeu tá completamente diferente do que você aprendeu. Você lê uma coisa e cai outra na prova. Exatamente, Braz, você disse isso. Então, você... Vem pra cá, sente ali, sente aqui. Tem uma cadeira aqui dentro. Tem. Já foi deixada para isso. Nós estamos recebendo a visita aqui do nosso querido amigo, doutor Rafael Mesquita, filho da doutora Nídia, está sentando aqui com a gente. Ele já deu a sua dose de emoção muito boa de lá remotamente. Chorar, né? E veio aqui e fez mãe chorar. A esposa dele também já fez isso agora há pouco, né? Então, nós estamos aqui sendo agraciados com a presença dele. Seja bem-vindo conosco. Aproveitando que o ensejo, que você possa atender aqui a essa colocação de Antônio Araújo. De Antônio, repita aí. Peça a ela para falar sobre os valores da sociedade, da infância dela e atual, notadamente na educação, e mais adiante ele completa: quando, apesar das dificuldades da época, se formavam tantas pessoas honradas e, no seu caso particular, também soube formar filhos respeitáveis. Mas foi isso. Eu até comecei a falar sobre isso, né? Sim. Eu falei que na minha época, a educação, nós tínhamos a formação nossa educacional nas escolas, tinha disciplina, tinha conteúdo, tinha disciplina, tinha respeito. Hoje você não vê isso na escola pública. Nem sempre você vê isso. Por quê? Eu não posso... Se atribui... Eu acho que é muita permissividade. Vai se permitindo tudo. Olha, você quer ver uma coisa? Na escola, antigamente, só entrava a criança fardada, tinha que ter a farda de sapato preto, que chute, de calça jeans e de camisa da escola. Me observe hoje como é que vão as crianças para as escolas. Isso estaria vinculado ao... Então, assim, eu estou dizendo assim, eu estou lidando pelo fardamento, imagine pela disciplina. Comportamento, né? Comportamento. Eu acho que também isso é a evolução e é essa agenda aí que agora que tudo é permitido, que ninguém pode proibir nada. O politicamente correto. O politicamente correto. Se você falar alguma coisa, mas você não pode dizer isso porque isso não está certo. Então, assim, na nossa época, a gente tinha que cumprir ordem e acabou. A ordem da professora. Se chegasse alguém na escola, um visitante, você tinha que se levantar, botar as mãos para trás e ainda cantar um hino. Seja bem-vindo, seu fulano de tal, você está chegando, né? Posição de respeito. Então, assim, hoje não. Então, diz que hoje é uma permissividade muito grande nas escolas e como um todo. Por que a gente está aí vendo hoje, estão acabando com as escolas cívico-militares? Porque lá tem disciplina. As crianças lá têm disciplina. Muitos pais estão revoltados com isso, porque não querem que seus filhos vão para a escola pública. São pessoas que tiveram uma formação e querem que seus filhos tenham uma formação. E eles não têm condição de colocar numa escola particular, que nem também as escolas particulares também dá essa formação toda, né? Porque é particular. Sim. Entendeu? Mas, enfim, lá se tem disciplina. E os professores lá são todos... as crianças não são crianças que têm um conteúdo excelente. Inclusive, tem estudos que demonstra que são os que passam em primeiro lugar em tudo, inclusive em avaliação, nas avaliações de Enem, de MEC, de tudo, PENAD, as escolas das pontuações das escolas cívico-militares. Por quê? Porque ali tem uma disciplina, o aluno vai para lá para estudar, para ter uma formação. E, infelizmente, hoje como está, da forma que está, infelizmente, a gente só vê eu acho assim, regredir, sabe? Mas Nídia, esse regredir, ele estaria vinculado a que propósito de resultado? Como é que a árvore está dando fruto com aquele adubo e eu tiro o adubo, eu deixo de irrigar?
por que, ao seu ver... Ao meu ver, Sim. Por que há essa desnutrição da educação em detrimento, em favorecimento a que propósito? a educação Formar é mal formado? libertadora. Sim. O conhecimento é libertador. Ah. Você conhecendo, você sabe discernir. Hoje mesmo eu conversei isso hoje com um amigo. A questão da educação no país é porque os governantes não têm interesse de ter um povo sábio, esclarecido, entendeu? Que tenha consciência e discernimento. Quanto mais pessoas não tenham conhecimentos, mais escravizado é o povo. Essa é uma... Eu assisti ontem É uma matemática bem fechada. Mais escravizado é o povo. Porque o conhecimento liberta. Você ter conhecimento é libertador. As pessoas são independentes, as pessoas podem trabalhar, as pessoas não precisam depender das esmolas, migalhas que o governo dá. Por que precisar de Bolsa Família se você pode trabalhar e ganhar 2, 3 vezes mais? Através de quê? Através do conhecimento. Pessoas, jovens. Então, não torná-los dependentes. Não se torna dependente. Então, infelizmente, eu sou filha de uma educadora que nos deu, assim, muitos exemplos em termos de educação, não só dela, como de todos que passaram pelas mãos dela, pessoas assim, médicos hoje. Dr. Carlos Santana mesmo foi um dos alunos de minha mãe, fala até hoje. Pessoas assim que foram alunas de minha mãe, que tem assim extrema atenção, como esse daí, e tantos outros que estudaram lá no Eusébio de Queiroz e viam que a educação é Gilmar Araújo. Gilmar Araújo. Então, assim, eu sou a favor de pessoas, quanto mais conhecimento e saber é o que faz com que o homem, o ser humano, possa ser um ser humano cada dia mais independente. A civilidade, o nível de entendimento e esclarecimento, inclusive quando se fala de saúde, antes da saúde vem a educação, porque povo educado é povo sadio. Claro. A gente tem visto, como você falou inicialmente, né? A gente tem visto assim que as pessoas, quanto mais dependentes elas são, mais interessantes fica para os governantes. E menos conhecimento elas têm. Elas não sabem os seus direitos. Olha, você quer ver uma coisa? É a coisa mais ridícula, eu digo, mas assim, absurda, alguém ligar para uma rádio e dizer: obrigado por fulano de tal limpar a minha rua. Obrigado porque calçar a minha rua. Por favor, né? É favor? Não, é a obrigação do gestor. Ele se sente assim. É a obrigação do gestor fazer, ter a medicação no posto de saúde. Não está fazendo favor a você, Parece não. que ele fez assim, né? Porque os impostos que nós pagamos, que todos nós pagamos, é para isso. Para você ter saúde, educação, lazer. Para você ter lazer, segurança. Sim. Praças, segurança. Praças com parquinhos decentes para seu filho brincar. Aquilo é aquela coisa assim, dizer assim: obrigado porque consertou. Não, gente, é obrigação do gestor. O gestor não está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Para gerir os recursos. Então, assim, isso faz parte de quê? De um povo pouco tem conhecimento. Observe, infelizmente, eu tenho que lhe dizer. É horrível, o nosso povo do Nordeste ainda tem, assim, essa atenção de agradecer por uma rua. Vai ver se no Sudeste faz isso? Não, ele vai exigir. O entendimento é outro. O entendimento é outro. Por quê? Porque ele sabe dos direitos dele. E aqui o nosso povo ainda é um povo ainda pouco esclarecido. E por isso que a gente vê os resultados que a gente vê. Entendeu? Eu não queria entrar nesse lado, mas é a verdade. É interessante. É a verdade. Não pode fugir e sair escarreirado dessa realidade. É a realidade. Nos envolve, né? Exatamente. Nos envolve nosso dia a dia. E da forma esclarecedora, clássica, como você falou, precisa ser dito. Tem muita gente que precisa ouvir isso com o entendimento que eles necessitam. E um dos propósitos de linhas e de essência desse programa é justamente isso.
é levar para as pessoas o entendimento de quem entende, que diz o que fala porque sabe o que diz. Olha o que eu disse no início. Não é? Então, é através disso aí, você falou muito bem em vários momentos, do aprendizado, aprender uns com os outros. Nós estamos aqui trocando experiências. O maior beneficiado sou eu quando eu ouço e depois o meu público. Me permitam, né? O primeiro beneficiado sou eu quando eu ouço essas afirmativas, esses esclarecimentos, escarafunchando e abrindo as dobras que realmente elas são colocadas para dificultar o entendimento das pessoas. Então eu sou o primeiro a receber isso aqui, e segundo, o nosso público que está recebendo essas informações. Exatamente. Somos carentes dessas informações. E falar em aprender, eu ainda não falei da minha outra atribuição, que foi a última, que foi exatamente o setor de tributos. De tributos na prefeitura. E que eu lhe falei aqui informalmente, né? Que foi assim, para mim, foi assim gratificante. Eu agradeço até a Luciano ter me convidado para fazer parte na época da gestão dele como assessora jurídica e tributária. E eu fui estudar realmente as leis aqui municipais e descobri e aprendi muita coisa, como eu sempre digo a eles, e vou lá, visito lá os meus ex-colegas servidores públicos municipais de carreira, que são muito competentes. Eu aprendi muito com eles. E assim, a gente discutia ali os problemas ali de uma forma interessante e que para mim me enriqueceu muito. O meu conteúdo como profissional, advogada, e me dediquei ali, passei 4 anos ali, naquele período ali, e conheci de perto realmente o coração de uma gestão municipal, e que sempre digo que o gestor tem que ter, isso vale para o que está aí hoje, o gestor que está aí hoje, e vale para os outros que poderão vir. O coração daquela prefeitura ali é o setor de tributos. Ali passa realmente a fonte de captação do município. E ali tem pessoas assim extremamente capacitadas, pessoas com nível superior, que são extremamente competentes, dedicados, e muitas vezes não são olhados desta forma. Entendeu? E assim, eu que trabalhei ali com eles, eu sei que um gestor tem que ter um olhar para aquele setor mais apurado, e que para mim foi gratificante eu passar ali os 4 anos com aquele pessoal que me ensinaram muito, e eu aprendia e a gente trocava ideias. E sem falar... E me dediquei realmente, né? Eu servi ali também a sociedade. muito ali. Ali eu não só atendia, eu era aquela profissional que todo dia eu estava lá. Você sabe disso, todo dia estava lá. Vi de perto. Então, é o que eu falei para você. Eu não sei trabalhar só uma parte. Eu me dedico a tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Me envolvi. Então, eu fui chefe de Ciretran, coordenadora da Ciretran há 16 anos. Eu me dediquei exatamente ali. Saindo dali, eu esqueci. Eu fui cuidar da minha vida profissional, me dedicar. Tive outros convites como assessora jurídica. E me dediquei inteiramente a tudo que eu faço. Exatamente isso. Porque eu acho que a nossa responsabilidade como cidadão, como pessoa e profissional, tem que estar ligada exatamente a tudo aquilo que você se propõe a desempenhar aquele trabalho ali na comunidade, no seio da sociedade, entendeu? Olha, Aristeu Cardoso Bispo diz, boa noite, Braz, e todos, esse tema é muito bem abordado, parabéns a vocês. Falou de Porto Alegre do Tocantins, em Tocantins. Olha. Web corretor, a cadeira nos cumprimentando. Gilmar Araújo mais uma vez diz, mas doutora, falando em política, ocorre-me formular uma pergunta. O que houve que o município que pouca ou nenhuma sorte teve em seus representantes no executivo? Não, eu discordo dele. Nós tivemos eu acho que cada um
deixou um pouco, Sim. certo? Teve seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, entendeu? Então, assim, Dr. Carlito deixou obras, Dr. Leopoldo deixou, Dr. Rui, Dona Valdice, Sim. entendeu? Então, cada um deixa um pouco. E isso, infelizmente, nós estamos vivendo atualmente dias assim, mais difíceis em alguns pontos, né? Eu não posso deixar de dizer e de ser verdadeira, porque Sim, ele está claro. me perguntando. Claro. E eu tenho que dizer, mas isso vai passar. Tudo passa. E tem uma máxima que diz o seguinte: fique tranquilo, se tiver bem, aproveite porque vai passar. Se tiver ruim, fique tranquilo que vai passar também. Entendeu? Então, assim, cada um deixou um pouco de cada coisa, entendeu? Mas eu discordo, eu acho que a gente teve bons gestores. Boas Nós tivemos passagens bons de gestores gestão. anteriores. Entendeu? Quer dizer, da minha concepção de ver, Claro, né? Porque claro. cada um, né, tem uma porque você outra até visão. falou agora há pouco sobre o ponto de vista da interpretação da lei, e aí tem exato, essa questão que né? o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Mas eu acho assim, que cada um deixa uma sementinha, Claro. tá? claro, Sabe? Claro. Seja, deixou alguma coisa de bom. E como tudo tem no mínimo dois lados, tudo na vida tem no mínimo dois lados, aquele que porventura pontuou o mínimo, ele vai deixar um legado de aprendizado para quem votou. Exato. Não é? Gilmar Cardoso, Gilmar Araújo, ele, como sempre, diz, o objetivo perseguido, como sempre, o objetivo perseguido por esses políticos, ele generaliza aqui, né? É a imagem midiática e a venda de ilusão aos mais desatentos, sem falar na locupletação, que é o carro-chefe. Outros, filhos da terra, constroem suas plataformas políticas fora do município, exercem um mandato numa Câmara qualquer, não conseguem reeleger-se. Acham que voltarão de forma triunfal a Jacobina como candidato a cargos eletivos no Executivo Municipal, só que o eleitorado está ficando mais atento a cada dia e estão dando o troco merecido. Eu falei agora há pouco. Eu acho que isso aí realmente, realmente é um aprendizado que o povo não precisa ir muito longe não, mas a gente no nosso dia a dia a gente tem visto quantos e quantos vereadores não foram reconduzidos à Câmara. Por quê? Justamente porque muitas vezes o político não é reconduzido à Assembleia Legislativa. Isso, ou a Câmara Federal, justamente por isso, pelo seu trabalho. E aí o que acontece? O cidadão já está começando a ter o discernimento de qual político que presta, qual político que não presta. E muitas vezes ele se deixa enganar por, muitas vezes, ter interesses pessoais. Às vezes tem interesses pessoais, mas sabe que aquele político não presta. Esse é o que mais perigo Esse é o representa. pior, você tá me entendendo? Isso é o pior. Porque às vezes sabe que não está prestando, que não é bom, mas está ali por uma questão só de olhar para o seu próprio umbigo. Eu estou sendo servida, então eu tenho que ficar com... Porque eu estou sendo servida. Entendeu? Então, infelizmente, troca, né? Mas o eleitor em si mesmo, ele está começando a discernir realmente os bons políticos. E isso, graças a Deus, é o que eu falei, o quê? É a questão do conhecimento. A partir do momento que ele começa a ter o conhecimento dos seus direitos, eles passam a ter realmente a libertação, eles se libertam daqueles maus políticos, eles vão saber escolher o que é melhor para a sua comunidade. É fácil identificar? É fácil. Eu acho fácil. Agora, o que precisa separar é os seus interesses. Às vezes, alguém acha que porque está sendo servido, que tem que, sabe? Ou a família, alguma coisa, então, aí acompanha, mas... Precisa ver de forma coletiva e não individual, né? Exatamente. Gilmar continua dizendo, agora ficam se alternando no poder, ganha, perde, ganha novamente, volta, e assim Jacobina vai sendo tocada e o povo
massa de manobra vai gostando. E diz, e por último, como se não bastasse, Gilmar Araújo, né? Como se não bastasse, elege um burro montado num touro, pois é uma característica dos homens públicos. Quando alçados a um cargo relevante, e principalmente no interior, buscarem meios de chamar a atenção dos seus apoiadores, das mais diversas e inimagináveis formas. Aí vem Silvano Micursi aqui e diz, vou ver se conquisto esse apoio de Nídia, numa possível candidatura vereadora para minha amada Jacobina. A vereador por minha amada Jacobina. Gilmar Araújo, alguém que não sei quem, disse a seguinte frase, existem pessoas capazes de se transformarem até num defunto, pois no velório o morto é o dono absoluto do espetáculo. Filosofia, é verdade, muito bem, Gilmar. Ou seja, faz artifício para poder vender uma imagem favorável. Favorável, exatamente. Doutora Fátima, mais uma vez, parabéns, Braz, por esse programa brilhante, parabéns à minha irmã pela entrevista. Gilmar Araújo, essa é a mais pura verdade, e assim o prefeito empossado começou bem a demonstrar a sua capacidade de gestão, estilo tupiniquim. A cidade merece, pois o elegeram, fizeram a sua escolha. Mais uma vez... Mas vai passar. Hein? Vai passar. Mais uma vez, J-Web Corretor, parabéns pela minha madrinha, a qual tenho muito orgulho pela mulher guerreira, honesta e pela profissional que é. A melhor coordenadora da Ciretran de Jacobina. Sucesso. José Weber. Weber Filho. Muito bem. Obrigada. A nomenclatura aqui está J. J. Weber. Weber, eu li o Weber, desculpe. J. Weber Corretor. Doutora Valdete Miranda, parabéns pelo programa. E aqui, doutora Valdete Miranda, mais uma vez, parabéns a todos. Parabéns, meu grande amigo Antônio Araújo. E ela continua dizendo, concordo, o conhecimento liberta o povo. Nilton Sampaio diz, parabéns, sucesso, seu cast começa pelas escolhas de entrevistados, sempre mentes brilhantes, vale a pena ouvi-los, a escolha da doutora Nídia acrescenta muito ao seu programa. Rosilda Paz da Cruz, excelente programa. Antônio Araújo, mais uma vez, parabéns, amigo Braz, doutora Nídia, e o Sertão Brasil, sendo ouvido em Cristópolis, tá longe, oeste da Bahia, pela também advogada e amiga doutora Valdete Miranda. Doutora Valdete Miranda, parabéns, doutora Nídia Mesquita, senhora é 10. Alan Sampaio, meu amigo Alan Sampaio, ali do Pontilhão, boa noite, Braz, doutora Nídia e a todos que estão ligados, estou por cá. A Rosa Chapada, mais uma vez, né, Alex, neste mister da educação, vejo hoje a má intenção de uma escola em tempo integral, com ensino vazio. Antes passávamos menos tempo na escola e mais tempo em família, aprendendo os deveres e tal, né? Aparecida Alcântara, parabéns, quanta representatividade à classe, doutora Nídia, sempre muito necessária em suas... A minha colega Aparecida. Em suas falas, Aparecida Alcântara. E Rosilda, mais uma vez, doutora Nídia, parabéns pela sua fala. Jacobina Notícias, aqui é Robson, grande amiga, que tenho grande admiração e respeito. Abraço, doutora Nídia, parabéns. Robson, do Jacobina? Do SMTT, exatamente. Do Jacobina Notícias. Jacobina Notícias. Grande profissional, trabalhei com ele. Nós fazíamos parte do SMTT na comissão da Jário, e ele, como um funcionário indicado, ele é excelente, ele é muito capaz. Um excelente profissional. E excelente profissional. E uma excelente pessoa. Robson. Que muitas vezes, às vezes é um e às vezes é o outro, né? Mas ele não, ele é muito consegue bom. Consegue ser os dois. E muito bom no que faz, né? Eu agradeço, Robson. E aqui os nossos E a minha admiração também a você, que você também é uma pessoa extremamente competente. Eu tenho aqui agora, Braz, minha cunhada do Rio, está em Niterói, e mandou para mim. Eu faço um abraço aqui para você, Aparecida. Muito obrigada pelas palavras. Aí ela botou assim, parabéns por ser a primeira mulher de Jacobina a desbravar novas perspectivas
e se impor como mulher, numa época que era dominada pelos homens. Parabéns pela sua vida, sua profissão, seu trabalho, sem perder seu lugar como mulher, esposa e mãe admirada. Muito orgulho de minha cunhada, linda trajetória e a sua. Parabéns. Marejou os olhos de novo. Minha cunhada, minha comadre Aparecida do Rio. E Luiz, eu mando um abraço. Obrigada por estar nos ouvindo. Como eu lhe disse, Braz, eu mandei para todo mundo aí. Eu trouxe mais lencinhos, né? Justamente para usar, viu, Nídia? Obrigada, um grande abraço, minha cunhada. Mais de um para usar. Realmente é uma trajetória realmente que eu olho assim para trás. É como eu disse a você, Braz, você me fez de domingo para cá só pensar nesse programa. Eu fui lá. Eu ia tomar banho e eu lembrava, quinta-feira vai chegar e eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu, como é que eu vou fazer? Quem é Nídia? Aí eu comecei a ensaiar no chuveiro. Você viu que não precisava dessa apreensão toda, que isso aqui é uma varanda? Mas sim, né? Pois é. E aí, assim, eu mandei para alguns amigos, né? E realmente, você olhar assim, você me fez, eu lhe agradeço realmente. Esse programa realmente é muito bom, porque me fez relembrar o meu trabalho nessa sociedade jacobinense, na região. Sim. Porque, na verdade, a Ciretran, que eu desempenhei o cargo, eu tinha 19 municípios. Eu cheguei e tinha apenas 5 retrans, eu implantei mais 6. E aí só tinham 5 retrans. Retran é uma região de trânsito. Sim, sim. Então eu implantei mais 6. Então implantamos mais 6 retrans em alguns outros municípios. E aí eu ia, implantava e tinha um chefe de retran designado, responsável para pegar os documentos e trazer para a gente executar. Então assim, eu realmente desbravei e aumentei mais ainda o potencial da nossa região, né? Fui a pioneira. E assim, realmente eu comecei a olhar atrás o trabalho que eu tinha realizado na região inteira. Eu fui para alguns municípios aqui, como Miguel Comum, Várzea Nova, implantando um projeto Educar para Transformar, que eu sempre acreditei na educação. Então eu levava o Educar para Transformar nas crianças pequenininhas. Interessante que eu ainda fiquei com alguns livrinhos. E a minha neta, às vezes, quando vai brincar lá em casa, tem um palitozinho que eu guardei e eu dou para ela. Rafa sabe, amarelinho, que ela vestia e eu levava para as crianças aprender. Tipo um guarda-pozinho, né, para não se sujar e para as crianças brincarem. Então, assim, eu tinha vários livrinhos que eu levava para as escolinhas, ensinando a criança a como se portar no trânsito. Então, eu sempre acreditei na educação. E levei o projeto Educar para Transformar, que era do Detran Salvador, do Coronel Cassivando, e a gente saía com os prefeitos, e era banda de música, e era discurso, e levava umas peças de teatro. Eu trouxe uma peça de teatro que foi encantadora aqui, com os atores de Márcio Meirelles. Sim. Eu trouxe para a missão, não tem a Concha Acústica. A Concha Acústica. Foi uma peça de teatro que era voltada na questão do trânsito e levava as escolas para lá. Então, tudo isso eu trouxe para Jacobina. Então, realmente, você me fez relembrar o que eu trabalhei, resgatar o meu trabalho, entendeu? O túnel do tempo, né? Foi um túnel do tempo, realmente. Mas é uma viagem muito bacana, Nídia. Eu acho que isso tudo também, assim, inconscientemente, está contido nesse momento aqui. É o momento em que as pessoas fazem uma viagem em suas histórias e vão buscar esses guardados bacanas para trazer para o mundo onde está. E eu falo isso com muito... E que muitas vezes está esquecido, as pessoas muitas vezes não lembram ou não sabem, né? São novos na cidade, são pessoas que chegam, não sabem das suas histórias, não sabem de valores. E isso aqui realmente deixa um legado, né? Que muitas vezes esse espelhamento de resgate das preciosidades do passado trazida para fazer uma evidência com o presente, um presente que eu digo isso com um pouco de embaraço, onde essas essências estão escassas, e um dos objetivos nossos é esse, resgatar, tanger, como diz, passar o espanador e trazer essas coisas para o brilho do atual, mostrar como se fosse, me perdoe a expressão, nós não somos mais crianças, não somos tão velhos, mas como se a gente abrisse um museu para mostrar peças preciosas que a atualidade não conhece.
São valores que foram construídos de uma maneira... Serviços prestados, né? Isso. Serviços prestados à sociedade, serviços prestados como vários outros empresários já vieram aqui, que desbravaram também as suas lutas, né? Os seus conhecimentos, né? E professores também que já vieram, e funcionários públicos, e que mostraram o seu outro lado. É o que eu estou dizendo assim, isso aqui você está me fazendo relembrar coisas que os bastidores de um trabalho que foi realizado e que está aí. E isso vai ficar marcado, né? Com certeza. Guardado. Quem foi Nídia? Aí vamos lá pesquisar, né? Daqui a 10, 20 anos, foi o que ela fez. E eu lhe agradeço por você me deixar aqui a minha marca, realmente. Fica né? lisonjeado de tê-la conosco aqui, já agradecendo você ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui nos minutos da prorrogação, os minutos adicionais. E só complementando, essências do passado que foram construídas, foram nutridas com as receitas diferentes das receitas atuais, onde existia muita dificuldade, muito enfrentamento, como você e muitos outros, né? Você enquanto mulher à frente de órgão de trânsito, de segurança, tudo aquilo. Então, essas receitas de bolo que foram feitas, Braz, era interessante. Com muita dificuldade. Era interessante. Quando tinha as micaretas, que eu ia... Imagina o tormento. Para frente, para poder fazer os fechamentos de rua. E aí, lá em casa, todo mundo já sabia. No dia que tinha micareta, eu só voltava quando as ruas todas estavam fechadas, com trânsito, com não sei o quê. Então, assim, eu comandava ali um grupo, né, e com o pessoal da polícia, e a gente tinha, assim, aquela parceria. Eu tive também funcionários excelentes que também me ajudaram, como Ronaldo da Ciretran. Não posso esquecer de Ronaldo. Nosso saudoso amigo, saudoso Ronaldo. Se ele tivesse vivo, ele estaria aí hoje falando, né? Mas tem Rogério aí, que é o filho dele, que ficou num lugar, trabalha também ligado a essa área de trânsito aí, na emplacadura. Ela fazendo propaganda, né, Rogério? Xavier, Júnior. Então, assim, o Ronaldo era um cara que sempre me ajudava muito. E, assim, como eu falei, eu não tinha essa diferença de eu ser mulher e trabalhar com homens, eminentemente homens, e dar ordens, muitas vezes. Porque eu tinha que dizer, né? Eu tinha que orientar e eu tinha que dizer assim, olha, tem que fazer isso. Então, e eles me atenderam. Então, isso, aquilo... Eu não sentia essa diferença que você me perguntou inicialmente, e eu voltei a essa pergunta, se eu sentia essa diferença, não. Porque a mulher, o que depende muito é o conhecimento e o trabalho que ela vai desenvolver e que ela se propõe a desenvolver, entendeu? Então, assim, eu realmente, você me fez relembrar, me rememorar, assim, uma coisa muito interessante de todo o passado, que foi muito gratificante. E antes de chegar aos minutos finais, eu acho que a gente já está aqui na prorrogação, eu quero dizer dos nossos patrocinadores. Da Newnet, fibra ótica, provedor internet, Paulo Martins, ou Paulinho da Newnet. Da Tropical Motos, concessionária Honda, uma empresa do Grupo Brandão desde 1982, ou seja, há mais de 40 anos, com 14 lojas na Bahia, Norte e Nordeste. Do Shopping RCM 1 e 2, da Clínica de Olhos Kotak, que dispõe dos melhores médicos oftalmologistas, com todos os procedimentos cirúrgicos, inclusive catarata, encabeçada a equipe por doutora Tássia Chiara Salsa Jacobina, doutora Jéssica Salsa Jacobina e doutor Pedro Falsi Pagotto. Nídia, a gente, no Jô Soares, quando diz acabou, faz aqui a gente não tem isso, né, Clodoaldo? Pois é. Mas eu queria lhe pedir aí, Clodoaldo, aquela musiquinha de Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha, que a gente vai fechar com ela, de ser feliz, viu? Bota ela na agulha aí que eu vou, antes disso, agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que deixou algum inscrito para não cometer o pecado de não falar. Eu vou começar pela última aqui, Ritinha, muito atuante, muito, como é que eu digo para não... Ela tá rindo lá. Ela é muito... Quem falou? Ritinha. Ela diz sempre, ela usa Rita sempre, do Correio? Ela usa sempre essa expressão. Minha amiga Rita do Correio. Olá, um abraço boa noite para você, a todos. minha amiga. Ela sempre usa essa expressão. Olá, boa noite a todos.
Rita, Rita, nem vou te falar. Entre aspas, o que ela Eu coloca sei. aqui, viu? Cheguei atrasada, mas não chegou. O programa está gravado. Viu, Rita? Eu sou filha de professora de português. Ó, Ritinha. Todas. Aqui, deixa eu cumprimentar. Antenor Mota diz: doutora, a senhora que é conhecedora do trânsito, como como a senhora vê o tráfico de Jacobina hoje, com muitas carretas pesadas passando dentro de uma feira livre. Como a senhora vê? Acho que com um olhar embaçado, né? Não, na verdade, assim, na verdade, essa feira livre, eu acredito que ela vai melhorar, porque me parece que vai ser transferida, né? Isso, porque nós não temos um espaço. Observe, Jacobina é uma cidade que não tem muitos espaços abertos para se fazer uma feira, para se fazer um show. Porque a cidade é toda encravada, nós não temos um né? centro de eventos, de né? eventos De nós eventos, não temos, né? Acredito que poucos anos isso vai ser resolvido. Com fé em Deus. Né? Deus proverá e mandará bênçãos para melhoria de todos nós. Boa noite, meu amigo Manuel Lomes. Aqui é meu amigo Nel de Ipiraba, artista, poeta, cantador, sambador. Meu amigo Nel Xará. Trabalhando, mas estou junto. Gustavo Cavalcante, quantas verdades ditas nesse programa tão renomado. Parabéns à doutora Nídia pelas palavras e parabéns mais uma vez ao amigo Manuel Braz por seu trabalho. Forte abraço a todos que continuam, que acompanham a entrevista. Miraldina Jesus, parabéns Nídia. Entendeu, Mira? Um beijo, Mira, pra você. Gilmar, mais beijo, uma minha vez. irmã Fátima também. Né? Todos os meus familiares que estão ouvindo aí. Né? Que não se manifestaram, às vezes não, mas estão caladinhos. Estão ali na escuta, né? Igual a coruja. Não fala, mas prestam atenção. Vou encerrar a minha participação aqui, Gilmar, no programa, agradecer pela riqueza do mesmo coadjuvado pelos membros da bancada. O Gilmar é bem rebuscado, o coadjuvado. Obrigada, Gilmar, pela participação, ajudou muito. Fiquei feliz por poder mencionar o nome de minha querida e saudosa professora Oclenídia. Tenho que ter muito cuidado na pronúncia aqui, que eu já engasguei. Engasguei não, eu atropelei. É o finalzinho do meu nome, né? Exatamente. É o finalzinho do meu nome. E ele parabeniza a doutora Nídia, parabenizando também os ouvintes de Jacobina e ampliar nossos conhecimentos. Forte abraço, boa noite, grupo de samba, meus parabéns também, doutora Nídia, e aqui repetindo Ritinha. Nídia, a gente precisa ir, não é por outra coisa, não é por não querer ficar, é por conta do horário, né? Tem que devolver o câmbio a nossa convidada, como a gente prometeu, e a gente só agradece a você, primeiramente, agradecendo a todos os nossos participantes aqui que nos acompanharam até aqui, agradecendo a você por nos ter presenteado com a sua presença, o seu conteúdo, né? nos brindado com sua história, onde a gente tem a oportunidade de fazer, como eu sempre digo, um espelhamento entre o que se construía antes com o que está sendo construído agora, envolvendo tudo, inclusive a política. A política eu denomino como, não canso de falar isso, a política meio faz batido, parte do nosso dia a dia, né? A política é como uma bola de arame, é ruim de pegar, mas você tem que pegar, não pode deixar, porque ela nos envolve, a gente tem que desenvolver, inclusive, habilidade, conhecimento, discernimento. Falamos muito sobre isso. Da nossa maior carência enquanto sociedade é de discernimento, e esse discernimento que está começando a acontecer, a internet com todos os seus malefícios, ela tem ajudado isso, a abrir os olhos das pessoas, mostrar muita coisa lá que não era para ser visto e está sendo visto. Isso está sendo incômodo muito grande, a ponto deles se revoltarem, mostrar as garras e os dentes, querer inclusive regulamentar, né? Exatamente, regulamentar tudo, não só a imprensa, porque as pessoas estão vendo. Porque, na verdade, não é a imprensa em si, a imprensa mesmo, falada, escrita, televisada,
ela quase não está sendo muito usada, ela está sendo mais usada pela palma da mão. Exatamente. Os conhecimentos, então, são os podcasts. A outra tem outro perfil, tendencioso. Então, assim, exatamente, entendeu? É. Então, assim, tem essa liberdade de você falar na internet Isso está gerando incômodo. E abrir os olhos daqueles que ainda estão sem entender quais são os seus direitos. Isso. E quais são o caminho, né, a seguir. Então é com essas palavras que a gente conclui mais essa quinta-feira bacana, de variados temas, mas tudo dentro de um pacote. Um contexto, né? Dentro de um contexto, exatamente, obrigado, Nídia. Dentro de um contexto que fala de realidade de vida, como eu disse antes, ninguém vai trazer aqui nada de novidade, ninguém vai falar outro idioma, não vai falar para inventar a roda ou a pólvora, não. Nós vamos falar, buscar levar, mostrar por outros ângulos realidades que não são corriqueiras, cotidianas. E vividas, né? E de vida, nossas vidas, vividas envolve aqui, nossas vidas. No cotidiano da comunidade, no Isso. seio que a gente vive. Valores, gestão, vai estar tudo. Sociedade, gestão, qualidade de vida, distorções de valores, de entendimento, mal gestão, vai ter. Nós não podemos esconder debaixo do tapete, vai ficar pior. Então nós vamos falar, buscar a forma certa de falar, mas falar para gerar entendimento, porque só entendendo é que as pessoas se posicionam melhor, inclusive em suas escolhas, como bem disse aqui o Gilmar, né, de um animal montado em outro, coisa e tal, não sei o quê, mas tudo isso precisa ser levado em consideração. Para que tanto artifício, quando na verdade o que se quer é suor derramado lá para mostrar trabalho. E a gente, há muito tempo, não é só aqui e agora, né? Mas há muito tempo a gente vê isso como uma constante nas gestões. A política ficou viciada num determinado modelo que diferencia pouco de um lugar para outro. Tem um modelo específico onde a política foi moldada e ela está dentro de um sistema, um grande sistema, a gente nem entrou nessa direção, mas pode ser num outro momento. Ela está engendrada dentro de um outro sistema que não é só Brasil. Dentro do Brasil a gente tem um sistema grande, que a política está dentro. E dentro e esse grande sistema do Brasil está dentro de outro grande sistema mundial. E a gente precisa entender isso, começando por nós, não sabemos tudo. A gente precisa entender isso e multiplicar esse saber para as pessoas, para que isso, ainda que incomode muito lá, mas tem que existir, porque nós não somos apenas os contribuintes. Temos que continuar a nossa liberdade de expressão. Exatamente. Esse é o ponto fundamental. Liberdade de direito, de tudo que nós temos, porque nós temos tudo de obrigação. Tudo também tem o seu limite. Claro que na liberdade de expressão você não precisa virar ter seus libertinagem. excessos, seus excessos, isso. Mas você possa ter a liberdade de dizer o que você pensa dentro dos conceitos que não venha a ofender ninguém, mas que seja dito. Dentro de uma postura decente você pode dizer todas as verdades sem precisar descer, baixar, como a maioria, como muitos deles fazem aí. A gente não aprova isso. Não é? Então é com isso, a doutora Fátima, com isso eu vou encerrar. O Clodoaldo vai trazer Gonzaguinha, né? Não, eu vou lhe dizer. Cadê a pergunta? Qual é a frase? O que é que você diz? Em relação ao que de melhor? Não, você falou assim, e o final, qual é a sua mensagem final? Sim, exatamente. Eu vou ler aqui o de doutora Fátima, né, que ela diz, Gilmar, se referindo a Gilmar, justamente pelo que ele falou, né, da vossa mãe, vossa avó, né, Oclenídia. Ele disse, Gilmar, você está nos fazendo descer lágrimas falando de Oclenídia. Então, com isso aqui eu encerro e aí eu pergunto a você qual é a sua mensagem final. É o que eu falei para você. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e ser um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Pois é. Mas isso então a gente é um eterno aprendiz. Nós somos um eterno aprendiz. Essa música realmente, os meninos já sabem que é a minha música, que eu sou um eterno aprendiz. Isso. Né? E quando se calça a sandália da humildade assim,
a coisa fica mais fácil de ser absorvida, de ser introjetada, né? O mar só se tornou grande porque ele se posicionou abaixo dos rios, né? Pois é isso. Então, um grande abraço a todos, um bom Obrigada. final de semana. Semana que vem a gente vai ter aqui o nosso querido amigo Solon Cruz, Eita. o homem da imprensa, né? Que bom. tem uma história contada da sua Solon tem trajetória muita de coisa vida. para contar. Tem História. discernimento, tem conhecimento e tem propriedade para falar, inclusive da própria imprensa. Nada melhor do que quem é da tribo para falar dela. Com certeza, com certeza. Um grande abraço a todos, um bom Obrigada. final de semana, fiquem com Deus.